Mas a matéria do Musetti de hoje é muito boa, porque técnicos dizem não para o Santos, mas topam conversar com rivais. Acho que tem aqui uma questão também de entender até que ponto houve conversas. Porque, por exemplo, a gente passou a semana passada inteira dizendo que o Corinthians estava cogitando o Dorival Júnior e a informação de ontem é que não conversou com o Dorival. É que conversou com o Tite. E é legal a gente dar o crédito aqui para o Ale Pretzel. O Dorival ligou para o Alexandre Pretzel. Para falar que não tinha São Paulo. Falou que não tinha São Paulo nem Corinthians. E não tinha São Paulo. E não tinha São Paulo. Não tinha São Paulo, São Paulo a gente sabia que não tinha. São Paulo nem Corinthians. Mas semana passada, falavam que tinha o São Paulo, que o São Paulo já tinha conversado com o Dorival. E eticamente o Dorival está ouvindo e está dizendo assim, não, cara, não conversei com ninguém. É lógico. E eu confirmei essa informação. Eu confirmei que de fato, aquilo que o Dorival falou para o Pretzel era uma coisa assim que ele estava sentindo, que ele estava incomodado. O Pretzel disse que tinha uma conversa do São Paulo com o Dorival. O Dorival ligou para o Pretzel para dizer para o Pretzel que não tinha conversa com o São Paulo. Por isso que aconteceu, certo? Então, assim, vamos dar a conversa inteira do que aconteceu. Sim. Foi isso que aconteceu. Né? Ponto. Verdade não dói. Verdade não dói. Não tinha conversa. Pode ter tido conversa do Santos com o Dorival e com o Tite? Pode. Mas da mesma maneira que o Dorival está dizendo, disse que não teve nenhuma conversa com o Corinthians, e semana passada muita gente falou que o Corinthians estava conversando com o Dorival, aparentemente estava conversando com o Dorival, e não estava. Hoje a gente sabe que não estava. Posso trazer uma informação? Sim. Isso é informação. Dentro do São Paulo, uma ida do Dorival ao Corinthians não está sendo lamentada e nem levada em consideração. São Paulo não quer demitir o Dorival. Eu questionei um dirigente do altíssimo escalão do São Paulo, falei assim, se o Dorival fechar com o Corinthians e a torcida ainda pegando no pé do Zubeldias, a gente sabe que o futebol é resultado, aquela coisa toda, o futebol brasileiro é assim, a gente não sabe o dia de amanhã, aqui no São Paulo mesmo já aconteceu muita coisa assim, a resposta foi, não estamos nem aí, não estamos nem olhando para o Dorival, não estamos nem olhando para a situação do Dorival. Estamos olhando para o Zubeldia e para o trabalho que está sendo desenvolvido do Zubeldia. São Paulo não está nem aí para a questão do Dorival com o Corinthians. Sim, o São Paulo não quer Isso é informação. Mas é uma postura corajosa, né? Porque resultados ruins permanecer, né? Agora teve esse resultado agora do Zubeldia, mas se vierem os resultados ruins, a pressão vai ser grande, a torcida vai pedir de novo a cabeça dele. Ah, cadê o Dorival? Está no Corinthians. Então é uma postura firme da diretoria do São Paulo em relação a isso. Luísa, a gente também erra, imprensa. A gente também erra. E como? Então ponto. O que acontece nessa história do Dorival Corinthians e do Dorival São Paulo? Acontece que ficou uma pecha de que o Corinthians demitiu tarde o Antônio Oliveira. O Antônio Oliveira não. Lá atrás, demitiu tarde o Luxemburgo. De quem? Na época do Cuca. Quem que era o cara? Teve o Lázaro, o Mano, teve... E quando demitiu o Fernando Lázaro, demitiu tarde e por isso o São Paulo contratou o Dorival. Porque o Fernando Lázaro era o técnico do Corinthians em 2023. Então ficou essa pecha. O Corinthians demorou para tomar a decisão e por isso não contratou o Dorival. E o Dorival foi para o São Paulo e foi campeão da Copa do Brasil. Não é bem assim, porque o tempo das coisas é diferente em cada clube. O Corinthians não pensou, não estava cogitando tocar o Fernando Lázaro quando o São Paulo... O Corinthians sabia que tinha uma situação delicada que podia ter que trocar. Aí, a corrida não pode ser assim. Fulano apareceu, o Galvão Bueno está aqui no mercado. Então vou demitir a Luiz Oliveira porque vai ter o Galvão Bueno no mercado. Não se trata disso, cara. Tem uma questão ética com as pessoas que trabalham nos lugares. Então, o Corinthians não demitiu o Fernando Lázaro porque não achou que era a hora de demitir o Fernando Lázaro. E nesse meio tempo, o São Paulo contratou o Dorival Júnior. Aí ficou a história. O Corinthians não trocou de técnico e por isso o Dorival foi para o São Paulo e não foi para o Corinthians. Bom, azar. O tempo é assim. O São Paulo foi campeão da Copa do Brasil com o Dorival. Então agora vai demitir o Zubeldia para contratar o Dorival para o Dorival não ir para o Corinthians. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O técnico do São Paulo é o Zubeldia. Ponto. A direção de São Paulo não cogitou, nem quando a gente disse aqui que havia um desgaste entre diretoria e Zubeldia, que havia desgaste e não fritura, nem quando a gente disse aqui, a diretoria cogitou demitir o Zubeldia, que completou 1 ano no cargo no domingo passado. Sim. Então, assim,
Não tem cogitação de demitir o Zubeldia. O Dorival não tem nada a ver com isso. O Dorival vai estudar a proposta do Corinthians. Se a proposta for boa, ele topa. Se a proposta for ruim, ele não topa. Sim, a gente foi acompanhando esse passo a passo do Zubeldia aqui desde o Campeonato Paulista, né? De que ele estava sendo avaliado jogo a jogo e a diretoria está ao lado dele, até porque compreende as dificuldades que ele vem tendo para treinar o time, os muitos desfalques, enfim, uma série de questões que hoje prejudicam, né? Tornam o trabalho do Zubeldia mais desafiador. Vamos voltar para o Santos? Como é que está essa busca aí do Santos por um treinador?